Olá, pessoal. Nossa, que cenário lindo. Adorei, gostei. Aí, ele começou tossindo já. Olha, esse Mauro tá sempre doente, gente. Não é possível. Não, não tô Eu, doente. Eu tô engasgado, é acho que eu vou internar diferente. você, viu? Não é possível. Não tô bem. Bom, gente, nós estamos aqui voltando para o nosso terceiro bloco agora do programa Sim Solution. Tivemos aí o primeiro, o segundo bloco com a empresa Júpiter. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Cláudio e aos nossos convidados que estiveram aqui, que é o Paulo Parada, ao Leonardo também. E agora recebemos, né? É tão difícil trazer ele aqui. Quando eu convido, ele fala, eu posso ir, eu fico muito feliz, porque todas as pautas que a gente faz com ele realmente é muito pertinente, é importantíssimo, porque é uma pessoa esclarecedora, assim, um conhecimento incrível, um grande profissional que eu admiro muito. Estou falando aqui, né, do Cristiano de Souza Oliveira, doutor Cristiano, ele que é advogado e consultor condominial da DSS Consultoria. Vamos dar boa noite para ele mais uma vez aqui na UpTV. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. Fico feliz de hoje conseguir chegar tranquilo e participar desse bloco. Muito bom, Com esse adoro. monte de elogio, achei que ela fala que era eu. Tá vendo? Mas Não é era. verdade. É que você quando estava ele fala tossindo assim, ainda. Quando ele confirma, eu fico tão feliz, porque eu sei que é muito legal ouvir ele falar. É porque advogado geralmente fala aquelas palavras difíceis que ninguém entende. E ele não, o doutor Cristiano fala de uma maneira bacana, sutil, leve, clara, né, objetiva, e que é muito mais fácil. Eu não sou, né, eu sou leiga no assunto, então a gente acaba aprendendo. Isso é muito legal. Muito obrigada pela a sua presença hoje, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. E ele trouxe uma convidada hoje, onde vamos estar discutindo também dois temas importantes. Vamos apresentá-la, então, ela que é a professora Maria Isabel da Silva. Ela é pedagoga em educação e desenvolvimento de pessoas. Boa noite, professora Maria Isabel. Ela também visitando a UpTV pela primeira vez, participando do nosso programa Sim Solution. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite, telespectadores, internautas, síndicos, nossos amigos síndicos. Boa noite, doutor Cristiano, a quem agradeço imensamente o convite, a todos vocês. E vamos lá, falar de comunicação, de resolução de conflitos. Isso mesmo. Muito obrigada. Trouxemos o nosso primeiro bloco com eles. Nós vamos falar sobre a resolução de conflitos em assembleia. Não é mesmo, Mauro? A velha assembleia, né? Aquele bicho-papão, né? O bicho-papão da assembleia. Para você, não é um bicho-papão. Não deveria ser. não O deveria doutor ser. Cristiano nada é Não, bicho-papão, né? mas é Porque que ele tava sabe falando- tudo, né? É que eu estava falando, Imagina o síndico. comentando com o doutor Cristiano, que é uma pena. A gente sempre diz aqui no programa que as pessoas têm que ser mais criativas para fazer as assembleias serem mais interessantes, né? A única assembleia, parece que tem quórum, né, doutor Cristiano, é a assembleia de vaga de garagem, né? E assuntos importantes são negligenciados, assuntos às vezes que trazem arrecadações extras, decisões importantes, que pela falta de quórum são aprovadas de uma maneira mínima, de quórum mínimo, e depois não agradam as pessoas, e depois as pessoas vêm reclamar, mas, poxa, você não estava lá, está reclamando do quê? Né? Então, participe. É sempre importante. E o nosso amigo síndico, por favor, seja criativo. Certo, doutor Cristiano? Eu acho que um grande problema das assembleias ainda é o paradigma de que você tem assembleia para brigar. Então, as pessoas acabam se distanciando também um pouco de participar dessas assembleias, porque acham que estas assembleias vão ser para brigar, vão ser para discutir. Essa palavra discutir, a nossa língua portuguesa é bonita. Então, quando a gente fala a questão de deliberar, discutir, não necessariamente nós estamos brigando. Nós temos objetivos em comum. E esses objetivos em comuns, eles são o consciente coletivo dentro dessa assembleia. É isso que a gente tem que buscar nessas reuniões. Estas reuniões elas precisam ser realmente atrativas, não ser só uma reunião de sorteio de vaga de garagem, aquela que lota. Para isso, sem sombra de dúvida, esse síndico, esse gestor, ou até mesmo apoiado por uma consultoria de uma administradora, precisa ter o quê? Uma comunicação realmente eficaz, né? Ser transparente nas suas atividades.
Essa transparência leva o público, vamos chamar de público, mas que são aquelas pessoas que formam o condomínio, a participar do condomínio. É importante que as pessoas que formam o condomínio tenham a consciência da importância delas no sistema. Então, como você falou, não adianta reclamar depois. Tem que participar do debate, e do debate positivo, de que aquilo é meu patrimônio. Para isso, eu preciso ter transparência na gestão. E o que nós notamos é que uma boa parceria, né, uma boa, para não ficar repetindo a palavra parceria, um time bem formado, de um bom gestor síndico, uma boa administradora, tornam essa assembleia mais atrativa, tanto na transparência, como você mesmo comentou, mas no visual, né? Porque pode ser uma coisa bacana, é legal, pode ser prazeroso estar ali, pode ser um momento de confraternização com as pessoas, ou até de discussão, para resolver conflitos ali na Assembleia. Conflitos que é o tema do nosso, Sim. do nosso programa de hoje. Assembleias, as pessoas têm que saber que tem fases. Primeira coisa. Então, não é o ato somente daquela reunião de pessoas sentadas que é considerado uma assembleia útil. Ela inicia com a comunicação, com a convocação, com o texto que você vai colocar, com as informações que você vai passar, para que aquele público que você tem, que são exatamente as pessoas que formam o condomínio, participem, tenha no marketing, né? Se não me engano é o teaser, né? Que você vai para provocar a pessoa, para trazê-la para dentro de uma assembleia. Acho que é importante a gente saber como trabalhar com isso, com essa questão de como provocar as pessoas, né? Eu queria falar com a Maria Isabel, professora Maria Isabel, ela que lida muito com o desenvolvimento das pessoas. A gente condomínio, nós temos diversos tipos, né, de pessoas difíceis, outras mais acessíveis. Como é essa questão da resolução para você de conflitos dentro de uma assembleia, tendo milhares de pessoas com diversos pensamentos, diversas ideias, querendo, cada uma brigando pelas suas ideias darem certo ali? Liliana, em primeiro lugar, eu creio que se faz necessário terem os interesses em comum. Colocar com clareza os interesses, os pontos a serem discutidos na Assembleia. E com relação às pessoas, todos temos alguma diferença no que diz respeito a entender a comunicação que é proposta. Alguns são mais auditivos, outros sinestésicos, outros são visuais, o que significa que para cada pessoa existe um tipo de comunicação. E muitas, às vezes, se expressam no meio da Assembleia, e é importante que tenha um cronograma dentro da própria Assembleia que possa organizar isso de forma que fique bem eficiente e que tenha bons resultados no final. Todos Usando até audiovisual, às vezes, né? Na verdade, eu acho que tem que... isso é uma coisa importante. O Mauro já quer show. Hã? O Mauro quer show. Não é show, é que tem que ser... Olha, que custa, né? Nós estamos falando de custos baixos, né? Primeiro, ter uma infraestrutura mínima. Um bom data show, uma boa imagem, um bom som. A Assembleia com som ruim... Já é feita naquela garagem, né? Já com é teto horrível. baixo. Não, então, né? faça no salão de festas, ponha lá um bom telão. Eu fui uma vez numa assembleia que eu saí, nós estávamos falando de uso de remédios, né, para aliviar o nariz, né, a respiração. Eu saí da assembleia totalmente entupido, porque era um local insalubre, né? Totalmente. Não tinha nem cabimento das pessoas ficarem lá dentro. Pois é, então você tem que... Porque na verdade, qualidade de vida, tem que criar, ela tem uma... né? Tem que ter uma plasticidade, né? Realmente, você vai para um lugar... Pô, você está saindo, chegou de trabalhar. Vamos colocar na parte noite, pra... né? Geralmente à noite. Chegou de trabalho, então no final de semana, está podre, trabalhou a semana inteira, tem a reunião de condomínio, né? Então, aquela reunião. Aí você sabe que vai ser num lugar horroroso, com um som que metade não vai entender nada do que está se falando. Vai todo mundo brigar. Aquela bagunça de logística mal feita, tanto interna dos assuntos a serem tratados, a comunicação toda.
A imagem do telão é aquela coisa que parece um filme de 1920, né? Pô, ninguém aguenta não, cara. E aí você fica, aquela discussão, aquela coisa. O próprio ambiente já causa o conflito em si. Exatamente, Mauro. Por isso que se faz necessário um ambiente adequado, com clareza nos objetivos a serem tratados naquela assembleia, e também no que diz respeito a entender a rotina das pessoas. Porque, como você bem mesmo disse, e bem disse, as pessoas têm uma rotina diária, e após esta rotina sabem da convocação da assembleia, e muitos até têm os filhos para cuidar, enfim, os afazeres de casa. E isto, aí pensa, eu vou para a assembleia. A assembleia tem que ser algo realmente atrativo e que coloque as questões das pessoas, os interesses em comuns, para que também tenha o maior número de pessoas ali presentes para as deliberações. E aí você não tem um cafezinho, você não tem nada. É um tempo que você fica ali, né? Aí você Assembleia tem aquele, de quarta-feira no final do campeonato. não é? Né? Aí você tem aquele síndico que conduz mal, que a única intenção dele é se livrar da Assembleia, né? Ele quer ir logo para passar o que ele quer que passe, né? Porque tem essa coisa, né? Ele vem com 200 assuntos, números, isso, na hora. tudo Eu acho que com isso pouco quórum e às vezes ele tem a procuração, né? A velha procuração Esse é um outro fator que é a questão da minoria. Mas isso vem acabando aos pouquinhos, porque as pessoas vêm entendendo que precisam, antes de obter uma deliberação, precisam ser transparentes, precisam informar, não ter medo de informar, não ter medo de apresentar números, contratos, orçamentos de forma prévia, para que as pessoas saibam, olha, nós vamos tratar de um assunto X de contratação. Puxa, nós vamos tratar de um assunto X, esse assunto X é assim, vamos fazer uma rampa de acessibilidade. Tá? Como vai ficar a imagem do nosso prédio com a rampa de acessibilidade? Hoje em dia, qualquer software de arquitetura, ele te projeta isso na fotografia. Você consegue ter essa visão, e isso tem que acompanhar a convocação. Não pode só ser apresentado na hora. A surpresa... Sem pé, sem cabeça, você não tem uma apresentação favorável. Aí vem, além desse síndico que tem esse comportamento absolutamente estranho, uma administradora confusa, que não tem uma estrutura legal, todo mundo querendo ir embora, quer dizer, não há quem aguente, né? Realmente não há quem aguente. E gera os conflitos que é o nosso tema. Gera conflitos. O síndico vai tentar solucionar esse conflito apagando fogo com querosene. Então, muitas vezes, ele não vai ter esse controle da coletividade, porque ele mesmo não conhece esta coletividade. Ele não sabe nem mesmo aonde que estão os problemas, os anseios, como você falou, Maria Isabel, os anseios dessa população que ele administra. Ele é o gestor disto. Então, como ele pode gerir esta coletividade se ele não consegue nem gerenciar o próprio conflito? Existem 4 elementos de técnicas de negociação de Harvard que se remete a isso que você disse, doutor Cristiano, que é, primeiro, separe as pessoas dos problemas. Seja duro com os problemas e leve com as pessoas. Segundo, que concentre-se nos interesses e não nas posições. Muitas das vezes, algumas posições são colocadas dentro de uma assembleia, mas precisa entender também o que está acontecendo com aquele condômino. E também cria opções de resoluções de conflito, porque não adianta ficar debatendo o mesmo conflito sempre, sem outras opções para saná-lo. E também elabore critérios objetivos, que está dentro também de uns dos interesses dos condôminos. Uma assembleia bem objetiva, bem pautada, economiza tempo e também tem êxito. Então, e aí nós voltamos para o início, que, ou seja, é o time, né? O time de uma boa administradora, né? Com um bom síndico, que vai planejar corretamente esta assembleia. E acima de ser um time, é uma capacitação.
É aquela capacitação daquele síndico, ainda que orgânico ou um síndico externo, capacitado para que saiba administrar uma coletividade. Uma administradora que consiga fazer uma comunicação, consiga fazer uma apresentação, como você falou, não cansativa, não uma apresentação de forma que as pessoas vão participar, vão integrar assuntos, que as pessoas que conheçam essa coletividade. Tem administradora que não conhece o próprio condomínio. Né? Sim, isso então surpreenda. O condomínio tem que voltar para a sua O teu residência. cafezinho também é útil. Tudo é útil. Então, hoje eu escutei Gera tudo. empatia. Né? Gera empatia. empatia. Gera empatia. Empatia é um ótimo eu elemento. escutei claramente toda a Assembleia. Eu pude discernir porque eu escutei bem. Eu enxerguei. Lá naquele telão, tinha os números, aquela parte toda operacional, mas também tinha o desenho com a rampa, também tinha... Ou seja, é um apoio plástico, visual, né, para tudo aquilo que está se falando. E que hoje em dia a gente não pode nem cogitar que isso não está nas nossas mãos. Verdade. Né? Hoje qualquer adolescente consegue fazer isso num Photoshop, num CAD, alguma coisa, situação. É só ter interesse. Bom, nós estamos aí vindo para mais um break rapidinho e continuamos com o Dr. Cristiano e a Maria Isabel para a gente falar ainda sobre a comunicação assertiva para síndicos. Aguardem para o nosso último bloco para a gente encerrar com chave de ouro. Aguardem.